Minha noiva me traiu, ficou grávida e culpou o meu ex da infância. Agora todos a estão lamentando e querem que eu a perdoe. Então, estive lendo postagens por alguns dias, buscando soluções para minha própria situação. Não sei se este é o inglês certo, pois não é minha língua materna. Já se passaram aproximadamente 2 semanas desde que descobri que minha noiva, Marie, me traiu com o ex dela. Segundo ela, ela se sentiu insegura por causa do meu ex, Samia. É a desculpa mais absurda que já ouvi na minha vida, mas o pior é que todos estão de acordo com ela e me pressionam para perdoá-la. Quero ouvir a opinião de pessoas que não estão envolvidas. Tentarei dar um pouco de contexto. Pode ser longo. Samia e eu temos uma longa história. Nos conhecemos quando ambos tínhamos 3 anos. A mãe dela era babá na minha casa e cuidava de várias crianças, incluindo a mim. Fomos tão inseparáveis que nossas mães se tornaram amigas e decidiram nos colocar na mesma escola. Então, praticamente passei toda a minha infância até os 13 anos com Samia. Nos chamavam de siameses. Naquela época, costumávamos brigar muito, mas sempre estávamos juntos, o que significava que éramos marginalizados, mas não nos importávamos, desde que tivéssemos um ao outro. Quando tínhamos 11 anos, nossas famílias começaram a achar que isso não era saudável e que precisávamos fazer outros amigos. Foi durante essa tentativa de nos separar que percebemos que estávamos profundamente apaixonados um pelo outro. Mas nossas famílias eram muito conservadoras, ela é de origem árabe e eu sou de origem africana. Então, escondemos o fato de que estávamos namorando. Depois, uma noite, quando eu tinha 13 anos, cometi o erro de subir para o quarto dela, que ficava no primeiro andar, pela janela. Era perigoso, mas emocionante. Eu já tinha feito isso algumas vezes antes. Só estávamos conversando, e às vezes nos beijávamos, nada mais. Mas naquele dia, o pai dela abriu a porta sem aviso e nos pegou nos beijando. Ele tentou chamar a polícia. Eu tentei escapar pela janela e caí, quebrando o braço. Todos os vizinhos saíram e foi um escândalo. Todo o bairro falou sobre isso. O pai dela nunca gostou de mim e queria registrar uma queixa contra mim, embora eu não estivesse em grande perigo naquela idade. Mesmo assim, foi muito humilhante para minha família. Por isso, meu pai decidiu me mandar para a África, para eu ficar lá por um período indefinido. Mas foi principalmente para nos separarmos. Tentei me adaptar à minha nova vida e ela também tentou se adaptar à dela, mas no final conseguimos manter o contato. Conversávamos pela internet. Quando voltei para a França depois do ensino médio, foi como se nunca tivéssemos nos separado. Continuamos namorando secretamente, e aos 20 anos, para nós, estava claro que queríamos passar o resto de nossas vidas juntos. Fomos ingênuos ao pensar que seria tão simples. Decidimos contar para nossas famílias, dizendo que tínhamos a intenção de nos casar, mas para eles foi como se tivéssemos anunciado o apocalipse. Nossas respectivas famílias queriam que cada um se casasse dentro de sua própria cultura. Isso causou muita tensão no bairro, pois desde pequeno já causávamos muito alvoroço, e todos sempre falavam sobre nós e davam suas opiniões sobre nossas vidas. Foi muito doloroso. Tentamos resistir por 1 ano. Ela queria que fossemos terminar nossos estudos em uma cidade distante de Paris e de nossas famílias, mas meu pai estava doente na época, então decidi ficar. Quando meu pai morreu, não tive forças para lutar. Decidi terminar o relacionamento e ela decidiu ir para outra cidade. Perdemos completamente o contato. Eu estava cansado de viver em um bairro onde as pessoas sempre falavam de nós, então escolhi me mudar para a residência estudantil da minha universidade. Foi um ano terrível. Voltei a ver minha família nos fins de semana. Um dia, em um casamento, conheci a Marie. Ela tinha acabado de se mudar para o bairro com sua família. Estávamos na mesma mesa e passamos a noite fazendo piadas. Nos contamos sobre nossas vidas, eu falei sobre a Samia e ela me falou sobre o ex dela. Ela me disse que tinha terminado com o ex depois de 2 anos de namoro porque não queria transar antes do casamento, mas o ex não aguentou mais. Ela disse para ele se casar com ela, mas ele não estava pronto, então decidiu terminar o relacionamento. Nós éramos 2 almas perdidas. Nos tornamos amigos com o tempo e começamos a sair juntos. Mas eu percebi que ela estava ficando cada vez mais irritada quando eu falava sobre a Samia. Então, parei de falar sobre ela. Um dia, ela me disse que sentia algo por mim. Eu disse que ainda amava a Samia, e ela me disse que essa era uma oportunidade para eu esquecê-la. Eu aceitei namorar com ela. No começo, foi estranho estar com outra mulher, mas com o tempo fui me acostumando e comecei a gostar dela. Com o tempo, ela ficou cada vez mais ciumenta da Samia,
mas eu nunca voltei a falar dela depois que confessei o que estava acontecendo. Foi muito estranho, ela agia de uma maneira. Eu não sabia o que estava sendo dito no bairro de onde eu vinha, mas aparentemente as pessoas estavam falando sobre minhas antigas histórias com Sâmia, contando anedotas aqui e ali, como o momento em que quebrei o braço tentando escapar pela janela e outras histórias. Tranquilizei Marie dizendo que isso era passado, mas ela sempre se comparava com Sâmia. É verdade que Sâmia era muito bonita, mas isso estava além do meu controle. Ela me culpava por ter namorado uma mulher tão bonita, embora nunca a tenha visto pessoalmente, talvez em uma foto. Não sei. Sempre disse a ela que ela era a mais bonita aos meus olhos, porque era a que estava comigo agora, mas ela sempre tinha que se comparar com Sâmia. Se fazíamos atividades juntos, ela me perguntava se já tinha feito isso com Sâmia. O que ela não suportava era que eu fosse íntimo de Sâmia. Em resumo, ela estava se tornando insuportável. Apesar de tudo, pedi para ela se casar comigo. Ela era da mesma cultura que eu, então minha família a aceitaria. Eu não tinha forças para lutar de novo por esse tipo de coisa. O casamento estava marcado para agosto, um momento perfeito para mim, porque eu teria terminado meus estudos em julho. Além de sua insegurança, tudo parecia bem até 2 semanas atrás, quando recebi uma ligação de um número que eu não conhecia, de um cara que se apresentou como ex dela. Ele me disse que ele e Maria ainda se viam e que haviam dormido juntos várias vezes. Não acreditei. Pensei que o ex dela estivesse tentando sabotar nosso relacionamento, mas ele me enviou capturas de tela das conversas deles. Eu disse a ele que essas coisas poderiam ser facilmente fabricadas, então? Ele me pediu para nos encontrarmos. Queria avisar a Marie, mas pensei que iria primeiro. Levei 2 amigos comigo, caso ele tentasse me enganar. Ele me mostrou o celular, o número de Marie, as conversas, etc. Tudo estava lá. Eles se encontraram durante 2 meses, e Marie decidiu terminar o romance uma semana antes de ele me procurar. Fui até Marie e disse que precisávamos conversar. Naquele momento, estranhamente, não senti raiva nem emoções positivas ou negativas, era como se eu fosse um espectador da minha própria vida, assistindo a um filme. Um amigo teve a boa ideia de me pedir para gravar nossa conversa, e foi o que fiz. Quando contei a ela o que sabia, ela ficou em choque. Ela me disse que não era verdade, que o cara estava tentando destruir nosso relacionamento. Mostrei as capturas de tela. Ela disse a mesma coisa que eu disse ao cara, que era algo que poderia ser facilmente falsificado. Eu disse a ela que fui ver o cara, ele me mostrou o celular, as conversas, os detalhes sobre nossas vidas que ele não poderia saber. Aí ela desabou e começou a chorar, pedindo desculpas. Estávamos na casa dela, no quarto dela, e a família dela veio ver o que estava acontecendo. Expliquei a situação, mas eles não acreditaram em mim. 8 horas, não tentei convencê-los, fui embora. Eles entraram em contato com a minha família antes de eu chegar em casa. Expliquei para minha mãe o que havia acontecido. Aparentemente, Mary explicou que ela fez isso porque me via com a Sâmia secretamente. Ao que parece, Sâmia voltou para a cidade, e eu nem sabia disso. Agora todos dizem que a culpa é dela. Marie se colocou como vítima e Sâmia e eu como vilões. Eu estava tão irritado que decidi cortar o contato com todos. Já se passaram 10 dias desde que falei com alguém do bairro. Fiquei com um amigo da escola, então ninguém sabe onde estou. Apaguei meu telefone e só me comunico com minha mãe por e-mail. Também recebo toneladas de e-mails de Marie, mas os deletei sem ler. Essa é mais ou menos a história. Nem sei o que vou fazer a seguir. Todos me pedem para perdoá-la, mas não há chance de eu fazer isso. Sinto apenas desgosto por ela, mas não sei o que fazer nem como lidar com a situação. Está complicado. Algum conselho? Atualização 1. Olá, pessoal. Bem, já se passou um tempo desde a minha primeira publicação. Recebi muito apoio nas mensagens privadas e não posso agradecer o suficiente a todos vocês. Muitas pessoas me pedem uma atualização, então aqui vamos nós. Coloquei um link acima para minha primeira publicação, para quem quiser ter um pouco de contexto. O dia do meu exame estava muito próximo, então era como se eu estivesse anestesiado e sentisse que estava no modo automático durante os exames. Não havia nada mais que importasse nesse período. Honestamente, me concentrar em mim mesmo era tudo o que eu precisava, e agora sou oficialmente engenheiro. Mantive o contato zero com Marie, com a família dela, com a minha família ou qualquer pessoa que se intrometesse nos meus assuntos. Mas à tarde, depois dos meus exames, quando finalmente voltei para o meu apartamento, tudo voltou como uma grande onda que me atingiu. Estava cansado e me sentia abandonado por todos.
Estava muito ansioso pelas mensagens que eu iria receber quando ligasse o meu telefone, então não liguei. Só queria dormir. Li as histórias da maioria das pessoas aqui com seus casos de aventura e consegui entender a sensação, mas estranhamente, era eu com Marie. Imaginei muitas daquelas vezes em que nos abraçávamos, nos beijávamos, etc. e me senti sujo. Continuei me coçando e depois fui para o chuveiro para me limpar dessa sensação de sujeira. Fiz isso 2 vezes naquela tarde. Tive problemas para pegar no sono na minha cama. Me coçava de novo, porque me lembrava de todas as vezes em que eu e Marie estávamos dormindo juntos na cama, então deitei no chão. No dia seguinte, sempre que as imagens ficavam muito difíceis de lidar, voltava a me coçar e ia para o chuveiro para me sentir limpo. Fiz isso 8 vezes. Neste momento, estou fazendo isso umas 3 ou 4 vezes por dia. Tenho medo de danificar minha pele. Alguém já passou por algo assim? Espero que não seja uma doença mental compulsiva. Então, no dia seguinte, liguei meu telefone. As mensagens continuavam chegando. Havia mais de 200 mensagens de texto e muitos áudios. Não li nenhuma delas, apaguei tudo. Não tinha forças para passar pela mesma coisa, onde as pessoas me diziam a mesma coisa repetidamente. Decidi ir para a casa da minha família, não podia continuar me escondendo mais. Já sabia que iria encontrar gente lá, como todo sábado. Nunca estive tão estressado na minha vida. Quando cheguei em casa, encontrei meu tio, o irmão do meu pai e autoproclamado chefe da família depois que meu pai faleceu, sua esposa, que vou chamar de bruxa porque, bem, ela é uma bruxa, seus filhos, alguns amigos da família e meus irmãos de 13 e 5 anos. Por algum motivo, minha mãe não estava lá. Assim que cheguei, meu tio começou a gritar comigo e eu nem o reconheci. Ver minha irmãzinha correndo para me abraçar foi uma bênção. Deus, como eu amo essa menina pequena. Todos os meus irmãos me veem como um modelo, e eu me senti culpado por não falar com eles esse tempo todo. Geralmente, quando estou lá nos fins de semana, ajudo com as tarefas deles, deito a mais nova e conto algumas histórias que meu pai costumava me contar, e quando estou no meu próprio apartamento, conseguimos conversar todas as noites para ver como foi o dia deles. Somos muito próximos, mas meu tio não parava de gritar comigo, então eu fiquei bravo. Estava sentado na frente de todos como se estivesse sendo avaliado por um júri. A bruxa me perguntou se eu recuperei minha sanidade. Aparentemente, Marie mudou sua versão e disse que não dormiu com o ex, apenas se beijaram. Ela disse que eu a pressionei tanto que ela confessou algo que não fez, mas eu sei o que vi no telefone do amante. Essa garota chamada Marie, realmente não sei quem ela era. Ela acabou se revelando uma pessoa manipuladora. Como alguém pode esconder uma natureza tão maliciosa por tanto tempo? Ou sou um idiota que não percebeu nada antes de começarmos a namorar? Ela me disse que mentir era um fator decisivo, que o que mais odiava no mundo eram os perversos narcisistas, enquanto ela mesma personifica tudo o que odeia. Está além da minha pequena mente. Bem, naquele momento, eu não me importava mais. Contuei a todos o que passei e que eles têm a escolha de acreditar em mim, que me conhecem a vida inteira, ou em alguém que conhecem há pouco mais de 1 ano. Eles me responderam que era impossível, porque Marie é uma garota doce e amorosa, que ajuda a comunidade e até é voluntária. Bem, eu disse que isso era irrelevante, porque até o Hitler foi voluntário em algum momento da vida dele. Meu tio disse que, se fosse verdade que Marie dormiu com esse cara, eu teria o direito de não continuar o relacionamento, como se eu precisasse de permissão para seguir com meus relacionamentos. Mas quando a bruxa disse que não importava se fosse verdade, porque seria apenas um erro cometido por uma jovem, meu tio imediatamente concordou com ela. O maior idiota que já conheci. Ele pode ter uma opinião, mas assim que sua esposa diz o contrário, muda de ideia. Nem ficaria surpreso se a esposa dele tivesse sido infiel e ele soubesse disso. Ele é um verdadeiro capacho, mas talvez tenha medo literal da esposa. Ele é muito pequeno em comparação com ela. Se você os visse andando de mãos dadas à noite, pensaria que é uma senhora caminhando com seu filho. Então a bruxa me diz para confessar que foi por causa de Sâmia. Eu mantive a calma e respondi que não sabia nada sobre Sâmia há 2 anos. Meu tio me disse que, se não fosse por Sâmia, eu poderia facilmente perdoar Marie. Eu não aguentei mais e disse que tudo bem, eu perdoaria Marie, se ela me deixasse dormir com a bruxa por 2 meses. Aí virou um caos. Meu tio queria me bater, mas os amigos da família o seguraram. Eu disse a eles, hipócritas. Me pediram para perdoar algo que nem sequer podiam imaginar no lado deles, e agora não permitiriam que ninguém se intrometesse na minha vida.
A bruxa chorava, e meu tio disse que nunca me perdoaria, que para eles eu estava morto. Nesse momento, não me importava. Fui para o meu quarto, porque ainda tenho um quarto lá. Senti alguns arrependimentos, na verdade, porque ainda eram minha família. Admito que comecei a ter dúvidas sobre o que o amante me mostrou, por um curto tempo, me perguntei se poderia perdoá-la, se tivesse sido só um beijo. Bem, cheguei à conclusão de que nunca poderia. Quando eu era pequeno e meus pais não podiam me pegar na escola por causa do trabalho, era o nosso vizinho quem cuidava de mim. Ele também tinha 2 filhos na mesma escola, então eu ficava em sua casa até a tarde. Ele cuidava muito bem de mim, me tratava como se eu fosse seu filho, me dava pequenos doces de vez em quando e me fazia presentes. Eu gostava muito dele. Ele era um grande homem aos olhos de todos. Esse homem amável e prestativo se suicidou um dia porque sua esposa teve um caso. Isso é o que a traição pode fazer. E eu ouvi, um ano depois, que sua esposa terminou se mudando para o Canadá com os filhos e o amante. Talvez o meu ódio pela traição venha desse evento. Então, eu não vou voltar para Marie, embora sinceramente não entenda por que as pessoas estão se esforçando tanto para que eu volte com ela e como diabos isso beneficiaria elas de qualquer forma. Minha mãe voltou, e eu suponho que lhe contaram o que aconteceu. Ela entrou no meu quarto e a primeira coisa que fez foi me abraçar, me perguntar sobre meus sentimentos e os meus exames. Ela é uma pessoa encantadora, apesar de comunicar seu amor principalmente através das ações, e não das palavras. Lembro que, alguns anos atrás, quando eu trabalhava em um fast food enquanto estudava, eu costumava voltar para casa por volta das 2 da madrugada, e ela estava lá, esperando por mim. Tivemos pequenas conversas enquanto eu comia a janta que ela me preparava. Ela me incentivava, e nós demorávamos para não acordar todos com nossas risadas. Então, conversamos sobre o que aconteceu com meu tio e sua esposa, e eu dei a versão completa do motivo de eu ter que terminar com Marie. Na minha última postagem, não mencionei o fato de que eu só disse à minha mãe que Marie me traiu, mas não até que ponto. Então, ela acreditou, como todos os outros, que foi apenas um beijo. Ela se desculpou por tudo o que estava acontecendo, mas o que mais me surpreendeu foi o fato de ela estar chorando. Bem, foi a primeira vez na minha vida que vi minha mãe chorando. Mesmo quando meu pai faleceu, ela ainda sorria e tentava ser o apoio que precisávamos, e só chorava à noite, no quarto, quando pensava que todos estavam dormindo. Eu tive um colapso ao vê-la chorar e não consegui parar de chorar. No momento em que ela me abraçou, foi quando comecei a ter um monte de sentimentos, tristeza, raiva, ódio. Sentia ferida profundamente. Ela me disse que aceitaria qualquer decisão que eu tomasse. Minha mãe desceu de novo e todos foram embora. Eu não perguntei o que ela disse a eles, não me importava tanto. Apaguei meu telefone de novo na próxima semana porque estava muito cansado. Passei a maior parte desse tempo dormindo, me atualizando com meus amigos, brincando com eles e tentando lidar com a dor que eu sentia. Minha mãe recebeu várias ligações dos pais de Marie várias vezes, e ela me disse uma vez que sentia que estava em um bom lugar para falar sobre o assunto. Aparentemente, Maria estava passando por um momento difícil, passou um tempo no hospital e estava ficando louca. Fui ver os pais de Marie porque minha mãe me implorou para que eu fosse, só uma vez. Então, mesmo ela dizendo que eu não precisava fazer isso, aceitei me reunir com eles junto com Marie no próximo sábado. Marie foi quem contou a narrativa todo esse tempo, então agora é a minha vez de fazer isso. Não sei como vai ser nem se devo fazer com que venham até minha casa ou ir até a deles, mas estarei pronto. Na minha última postagem, alguém me deu a ideia de ligar para o amante, fingir que eu poderia dar uma segunda chance se não tivesse provas suficientes. Bem, foi isso que eu fiz ontem e vou ver amanhã, domingo. Ele disse que há muito mais na história, mas me mostrará e me contará tudo pessoalmente. Vamos ver. Ah, sim, as pessoas continuam perguntando como estão as coisas entre Samia e eu. Eu disse na minha última postagem que a contactaria para me desculpar por ter o nome dela envolvido nessa confusão, mesmo que não fosse minha culpa. Bem, antes que eu pudesse fazer isso, ela me contactou por e-mail. Não é o que você pensa, ela estava super brava e não entendia por que as pessoas continuam dizendo que ela arruinou o meu relacionamento. Mas pelo menos foi gentil o suficiente para perguntar se eu estava bem com toda essa bagunça. Vi a mensagem há 2 dias, mas ainda não respondi. Nem sei o que escrever. Vou atualizá-los. Obrigado a todos. Atualização 2. Oi, pessoal, uma atualização rápida. Eu encontrei o amante de Marie ontem e estou muito cansado para dar todos os detalhes, porque a situação está ficando realmente intensa.
Eu o vi no mesmo lugar que da primeira vez, e claro, gravei tudo. Resumindo, eles saíram durante 4 anos de forma intermitente e Marie nunca foi a virgem que ela dizia ser, nem ele foi o primeiro homem com quem ela dormiu. Ele estava e ainda está louco por ela, embora Marie tenha o traído 2 vezes. Ele estava disposto a superar isso a cada vez, mas de alguma forma, Marie ficou grávida e não sabia quem era o pai. Mesmo assim, ele estava disposto a aceitar o bebê como seu e não queria fazer um teste de paternidade. Os pais de Marie descobriram a gravidez e queriam que ela abortasse. Ele diz que, devido ao estresse, ela eventualmente sofreu um aborto espontâneo. Ela ficou muito deprimida e a família dela decidiu se mudar para recomeçar. Ele diz que foi nesse momento que Marie começou a desenvolver a ideia de ser uma virgem renascida, seja lá o que isso signifique. Segundo ele, ela sentia que o aborto espontâneo foi uma punição pela forma como ela costumava viver sua vida. Ela terminou com ele e decidiram seguir como amigos. Até agora, ele não me mostrou nenhuma prova, mas me mostrou conversas que eles tiveram durante todo o período que ele conhecia Marie. Nos mensagens, Marie disse que conheceu alguém, eu, e que estava vivendo o tipo de relação romântica antiga que ela sempre quis experimentar com alguém. Com o tempo, ela disse que eu era um bom cara e que poderia construir algo comigo. Ao longo do nosso relacionamento, ele se tornou alguém em quem ela confiava quando se sentia insegura. Então ele sabe praticamente tudo sobre o nosso relacionamento. Ele me contou detalhes que só Marie e eu sabíamos. Ele diz que Marie não gostava de mim no começo, ela gostava da ideia de ter um relacionamento incrível no passado, e ela queria o mesmo. Ele acha que Marie ainda não me ama, ela simplesmente ama a ideia de me ter por completo e nunca sentiu que me tivesse totalmente, então isso se tornou uma obsessão. Bem, não sei se a primeira parte da história dele é verdade, mas sei que tudo o que ele me contou desde que conheço Marie está corroborado por provas. Eu estou ficando cada vez mais irritado, e é uma sensação com a qual não me sinto confortável. Não quero ver a família de Marie, porque não sei se é verdade que eles sabiam desde o começo como ela era. O que é certo é que eu não quero mais ver Marie. Tenho uma grande necessidade de pegar todas as provas e enviá-las para todas as pessoas que conheço, porque não é justo que eu, que nasci e vivi no meu bairro, tenha que suportar as consequências dela. Mas, ao mesmo tempo, não quero fazer algo assim. Tenho muito respeito pelos pais de Marie. Eu deveria simplesmente enviar as minhas provas para eles e pedir explicações antes de decidir se os encontrarei ou não. Obrigado por todo o apoio nas minhas 2 postagens anteriores e nas minhas mensagens privadas. Eu estou ficando louco neste momento. Esta pode ser a minha última atualização se não acontecer nada novo. Então, obrigado a todos e desejo muita força para quem está passando por momentos difíceis devido à infidelidade. Atualização 3. Oi, pessoal, não achei que haveria outra atualização, mas recebi muitas mensagens perguntando o que aconteceu desde minha última atualização. Primeiro, quero agradecer a todos que deixaram comentários na minha última postagem. Eu não estava em um bom lugar naquele momento, mas li todos eles e apreciei muito os conselhos e o consolo. Agora, sobre a pergunta, eu me encontrei com Marie e sua família. Sim, eu os vi. Eles vieram até a minha casa com minha mãe. Antes do encontro, enviei uma longa mensagem de áudio para os pais de Marie, contando tudo o que aprendi com o amante, expressando que estava cansado de ela se vitimizar e me pintar como o vilão. Não havia mais nada a salvar no relacionamento, mas se os rumores continuassem, eu estava disposto a expor Marie e nosso círculo social, porque não era justo sofrer por algo que não fiz. Eu disse a eles que precisaria cancelar o encontro a menos que ela confessasse imediatamente. A mãe de Marie me ligou e disse que Marie finalmente contou tudo a eles. Ela havia excluído as postagens e confessado em todas as suas redes sociais. Eu não uso Snapchat nem Instagram, então não pude confirmar se era verdade. Tive que ligar para um dos nossos amigos em comum para verificar, e sim, ela admitiu. Eu me senti preso no meu próprio jogo, porque dada a importância de manter as aparências em uma família tradicional como a de Marie, eu pensei que ela nunca faria isso. Então, mantive a reunião. Pensei que seria difícil me encontrar com Marie, já que cada vez que lembrava dos nossos momentos, me via coçando muito. Achei que vê-la seria demais, mas no final não foi. Quando nos encontramos, quase não a reconheci. Ela havia perdido peso em tão pouco tempo, estava muito triste e perdida. Não conseguiu me olhar e nem sequer falou comigo. Estávamos na nossa sala de estar e tivemos pequenas conversas no começo, até que sua mãe começou a implorar para que eu a aceitasse novamente. Ela estava muito insegura e foi por isso que fez o que fez.
Eu já tinha me preparado para o que queria dizer e para as perguntas que tinha, então não me desviei disso. Primeiro, perguntei a Marie por que ela mentia sobre seu passado e fingia ser alguém que não era. Ela começou a chorar e não me olhava. Sua mãe disse que sempre a julgavam pelo seu passado e me perguntou se eu soubesse a verdade, ainda assim ficaria com ela. Eu disse que as respostas não eram importantes naquele momento, que só conduziam a caminhos imaginários, e o único caminho que importava era aquele no qual ela escolheu mentir sobre seu passado, e isso nos levou aonde estamos. Era a única realidade e nessa realidade estive em um relacionamento todo esse tempo com alguém que não existia, que me mentiu e de quem nunca saberei o que é verdade. Em resumo, seus pais continuavam defendendo-a, mas Maria ainda não queria falar. A discussão girava em círculos, em algum momento, ao ver o quão decidido eu estava, me pediram, pelo amor que alguma vez tive por sua filha, que postergasse tudo. Não esperava essa solicitação, me confundiu, não sabia o que dizer. Minha mãe, que havia estado em silêncio desde o início, viu que eu estava lutando para responder e disse que já havia falado comigo e que já havia tomado uma decisão. Se no futuro eu mudasse de ideia, me aconselhou a não fazê-lo, mas ainda assim apoiaria minha escolha. Disse que a reunião era para dar-lhes um fechamento e não considerar a reconciliação. Disse-lhes que eu estava traumatizado, que me faltava sono e que havia estado agindo de maneira estranha desde então. Marie pediu para falar comigo em particular, insistiu que não era para me convencer e que aceitaria minha decisão se eu lhe desse uma conversa a sós. Eu disse que não achava que fosse uma boa ideia estarmos sozinhos em uma sala, mas que poderíamos sair para caminhar, e foi isso que fizemos. Caminhamos por cerca de meia hora. Foi a primeira vez que a senti tão vulnerável e onde finalmente assumiu a responsabilidade por suas ações. Ela me disse que era verdade que tinha um passado promíscuo. Promíscuo nunca teve nenhum trauma que o explicasse e cresceu em uma família amorosa, provavelmente era apenas sua natureza, mas começou a ter relações sexuais aos 12 anos. Aos 15 costumava ter diferentes parceiros ao mesmo tempo. Aos 18 anos, já havia dormido com 40 pessoas e parou de contar depois disso. Ela me disse que nunca havia conhecido o amor antes de mim, buscava validação e amor através de relações íntimas. Era amada pelo ex e nunca soube que um homem poderia amá-la da maneira que ele a amava. Ele achava que isso era o que ela estava buscando. No entanto, ela não conseguia amar o amante da mesma maneira que ele a amava, não conseguia parar de ter relações com outros caras porque a única vez que pensava que podia sentir amor era quando se tornava íntima com alguém, mas depois disso o sentimento desaparecia, deixando apenas uma sensação de vazio. Eventualmente, ficou grávida, começou a amar seu filho por nascer, mas teve um aborto espontâneo. Foi então quando começou a questionar toda a sua vida, sua família se mudou para que ela pudesse recomeçar. Terminou com esse garoto porque não o amava romanticamente, mas ele era uma boa pessoa e amavam sua amizade. Então, nunca deixaram de se comunicar. Mesmo antes de me conhecer, ela já tinha ouvido falar de mim e de Samia. A primeira vez foi em um fast food onde costumávamos comer. Samia e eu éramos amigos do filho do dono, que também nos conhecia e costumava nos oferecer kebabs. Sempre tirava fotos de seus clientes leais e as exibia nas paredes de seu restaurante. Entre as fotos, havia duas minhas com Samia, uma quando tínhamos 11 anos e outra quando tínhamos 19. Todos no bairro conheciam a história por trás da foto dos 19 anos. Era meu aniversário e, como nasci em setembro, só havia trabalhado o verão todo para me dar um aniversário de sonho. Me comprou um smoking e ela usou um bonito vestido de noite. Até alugou uma limusine, que me esperava na frente da minha casa, me prometendo, mas 200 metros depois, a limusine parou. Ela disse que havíamos chegado ao nosso destino, mas, para minha surpresa, era um modesto fast food. Fiquei muito envergonhado de ter usado um terno, de ter passeado de limusine e terminado naquele lugar de comida rápida. Ela tinha esse tipo de humor e estava tudo bem. Pedimos os mesmos kebabs que o dono costumava nos oferecer, e ela comprou um muffin, colocou uma vela, acendeu e me pediu para soprá-la. O dono tirou uma foto naquele momento e gostava de contar a piada que Sammy havia me feito, mesmo que ela tenha me dado o melhor aniversário depois, mas isso é outra história.